Paz e alegria para você, meu irmão. Paz e alegria para você, minha irmã. Eu sou a Melinha, consagrada da Comunidade Católica Epifania, e vamos iniciar mais uma vez o nosso assunto falando da santidade. Falando hoje dos monges, né? Como que surgiu esse movimento dentro da igreja? No início da igreja, nos primeiros 2, 3 séculos, nós tivemos muita perseguição. Então, para buscar a santidade, muitas pessoas buscavam e viviam o martírio, né? A radicalidade. A radicalidade do evangelho que tem que estar presente sempre, né, em nossas vidas. Aí o que acontece? Quando começou, vamos dizer assim, a oficializar, né, a igreja, o cristianismo dentro do Império Romano, houve uma ruptura muito grande. Porque antes, para ser cristão, era uma luta, era uma força, né? Você tinha que lutar contra tudo para ser cristão. Então as pessoas se esforçavam para ser bons cristãos. Mas quando houve essa liberação, toda a igreja, né, vamos dizer, todos os romanos, todo mundo que fazia parte do Império Romano, para se ver bem com as autoridades, tinham que ser cristãos. Era a religião oficial do Império. E aí, então, entrou gato, cachorro, pai, briga, papagaio. Todo mundo queria fingir que era para ficar bem, né, com as autoridades. Não era de verdade. Por quê? Porque ser cristão exige, né? Exige até hoje, muitas vezes. Hoje a gente tem o famoso eu sou católico não praticante, né? Não é católico, né? Porque para eu ser, eu tenho que viver. Então, ser católico não praticante era aqueles que estavam, né? Aquele que é batizado, mas não vive verdadeiramente a essência do seu batismo. E é isso que nós temos que procurar. Não é menosprezando nada disso, gente, mas é dizer que a radicalidade do evangelho tem que ser um desejo do nosso coração. Né? Dizer que eu sou cristão, mas viver como pagão. Então era isso que estava acontecendo e hoje acontece também muitas vezes. E o que aconteceu a partir daí? Muitos homens e mulheres queriam continuar vivendo a radicalidade do evangelho e aí fugiram. Fugiram desse mundo para ter um encontro pessoal com Jesus no deserto. Eu e Deus, né? Sair da balbúrdia, sair dessa confusão, do consumismo, daquilo que estava e foram buscar em Deus no deserto. Por quê? Porque o deserto é sempre um local de encontro com Deus. O deserto, né, até hoje, quando você quer fazer uma experiência de Deus, você se retira para o deserto. O deserto é eu e Deus, eu e Deus. Então, é isso que esses monges vão procurar. Eles vão procurar no deserto a experiência de estar com Deus. Então, dentro dessa forma de buscar a santidade, surge o que a gente chama do monaquismo. Primeiro, nós teríamos os eremitas, né? Eles moravam sozinhos, e depois esses eremitas começaram a se juntar em pequenos grupos, formando, né, algumas pequenas comunidades. Então, nós vamos ver uma espiritualidade já diferente. É uma ascese diferente. O que é uma ascese? É uma busca para chegar a Deus de uma forma diferente. Então, desde o início, os cristãos tinham esse desejo, e até hoje nós temos os monges, né? Nós temos os monges, os eremitas dentro da espiritualidade cristã. E dentro desse tempo, as pessoas que buscavam vão ter experiências fortes, porque quando eu tô junto, né, nós estamos vivendo agora esse tempo de recolhimento forçado por causa do coronavírus. Quantas pessoas estão entrando em pânico por estar ficando sozinhas? Então, o ficar só
é muito complicado. O ficar só diante de mim e de Deus é muito complicado. Então, é uma espiritualidade, vamos dizer assim, muito exigente, né? Então, esses monges do início da igreja, primeiro eles vão ser, como a gente chamou, né, os eremitas, os anacoretas, é um nome também que se usa, eles viviam absolutamente sós. Iam às vezes na cidade para buscar os sacramentos, né? Mas de uma certa forma era o confrontar-se, né? Eu me confronto comigo mesmo, quem eu sou, os meus pensamentos, com as minhas fraquezas, com as minhas limitações. Me coloco diante de Deus com a sua fortaleza, que me sustenta, que me faz ficar de pé. Então nós temos neste tempo, né, vários, e um dos mais famosos é o Santo Antão, ou Santo Antônio, que viveu por volta dos final do século III, meados do século IV. Então ele era um cristão fervoroso e que, né, o relato da sua vida feito por Santo Atanásio vai ter batalhas inimagináveis contra o demônio, né? Eu e o demônio que me tenta, né? Porque às vezes a gente acha que o demônio está para fora. Não, está aqui dentro de mim, né? São Paulo diz muitas vezes: eu deixo de fazer o bem que quero e faço o mal que não quero. Então Santo Antão, ele é esse símbolo, né, vamos dizer assim, forte desse combate com os demônios que habitam, que tentam a cada um de nós. E ele fez isso no deserto, totalmente. Então a gente vai ter dessa época também São Pacômio, que também é um monge, e um dos mais famosos que nós conhecemos é o famoso São Bento. São Bento de Núrcia é já na Itália, né? Esses outros que eu falei foram no Oriente, no Egito e naquela região de Israel, mas São Bento tem a sua vida na Itália. Então, ele é considerado o pai do monaquismo ocidental, porque é ele que traz, né, por volta dos anos 480, mais ou menos, essa nova forma de buscar a santidade. São Bento, ele tem as famosas regras, né, que ele fez, que hoje, até hoje, a maioria dos mosteiros ocidentais fazem suas regras baseadas nas regras de São Bento. Ele era irmão gêmeo de Santa Escolástica, né? São dois irmãos, os dois viviam em mosteiros, ela no feminino e ele no masculino. E São Bento vai ser aquele que vai trazer a essência do radicalismo da vida monástica para o Ocidente. Tanto é que vai ser aceito e vai ser muito amado, mas também vai ser muito odiado por aqueles que queriam ter uma vida frouxa. Inclusive, alguns monges vão tentar matá-lo, né? Eu gosto muito de contar essa historinha, porque às vezes a gente come como pagão, né? Senta para almoçar e nem pede a bênção, não há alimento. E São Bento, um dia ele sentou para comer com os monges e fez aquilo que ele sempre faz, o sinal da cruz, né? Pedindo a bênção de Deus para os alimentos e para aquilo que ia beber. E quando ele traça o sinal da cruz sobre aquilo que ele ia consumir, o cálice se parte, escorre todo o veneno, né? O vinho que tinha sido servido para ele estava envenenado pelos próprios monges que viviam com ele, mas que não queriam ter uma vida reformada, uma vida reta, uma vida, vamos dizer assim, na busca da santidade. Orar e trabalhar, é esse o lema de São Bento e que chega para hoje, até hoje, né, na maioria dos mosteiros. É um tempo de trabalho e um tempo de oração, sendo que mesmo no tempo de oração,
tempo de trabalho, a gente está sempre em oração também. A regra, orar e trabalhar, é uma regra para todos nós, mesmo para aqueles que não vivem, né, no mosteiro, ter um tempo de trabalho, mas também ter um tempo de oração. Então, chega para nós até hoje a famosa medalha de São Bento, que tem aquela oração: a cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe as coisas vãs. É mal o que tu me ofereces, bebe tu do teu veneno. Então, essa oração é uma oração muito conhecida, né? A figura de São Bento também é muito conhecida, mas eu não posso falar de São Bento sem falar de Santa Escolástica, sua irmã, que era irmã gêmea, e tem a historinha que eu sempre gosto de puxar, né, para esse lado, que eles tinham, uma vez por ano, eles se encontravam. Ela saía do seu mosteiro, ele do dele, eles se encontravam numa cabana e ali conversavam, trocavam, né, experiências místicas, falavam da vida, e como uma conversa de irmãos santos, imagino como é que devia ser. E um dia, chegando no finalzinho desse encontro, ela pede: vamos ficar mais um pouquinho, vamos dormir aqui, né? Ele fala: mas você não sabe que nossas regras proíbem que a gente passe uma noite fora do nosso mosteiro? Ela fecha os olhos e daqui a pouco desaba. Você sabe o que é desabar o tempo? Chuva. E aí ela olha para ele e fala: olha, pedi você, se não me atendeu. Pedi para quem pode mais do que você. Então a chuva cai a noite inteira, não permite que eles saiam, né? E aí eles passam a noite inteira conversando e durante, né? E à noite, aí de manhã cedo cada um volta para o seu mosteiro. E uns 2, 3 dias depois, ele está rezando, ele olha para o céu e vê uma pomba. Ele entende que é a alma da sua irmã que estava indo para o céu. Então uma história bonita, você, né? Fala de amor de Deus, fala do amor dos irmãos, fala da delicadeza de Deus para com aquela mulher e para com eles dois, né? Então, falar de santo é isso, gente. Falar de santo é falar de uma alegria infinita, né? Então, os monges que chegam e deixam para nós, e uma das grandes ordens que nós tivemos e nós temos até hoje são os beneditinos e os cistercienses que já são do século XII, XI, né? E aí uma das figuras mais proeminentes é o grande abade de Claraval, São Bernardo, apaixonado por Maria. E eu, em breve vou fazer um vídeo só sobre o São Bernardo, porque eu também sou apaixonada pela vida desse homem. Então, a partir da desintegração também do Império Romano, os mosteiros vão ser os locais onde toda a cultura ocidental vai ser guardada. Tudo aquilo que nós recebemos hoje de cultura ocidental, que veio depois da destruição do Império Romano, foi preservado e conservado nos grandes mosteiros da Europa. E aí depois, logo dos mosteiros, nós vamos ter um tempo das grandes ordens, né? Que é as ordens religiosas que também acontecem. E a gente fala num próximo vídeo sobre as ordens religiosas, os freis, as freiras e tantas outras espiritualidades que vêm para nos fazer ter o desejo de santidade. Quem sabe aí, você está me ouvindo, tem um desejo aí de ser um monge, uma monja, buscar na solidão de um convento, de um mosteiro, a sua santidade. Breve a gente volta com mais papo de santidade.